profeta Jeremias, capítulo 18. Versão NVI diz o texto da palavra de Deus. Na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro. Ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele refez. Diga, refez. Moldando outra vez o vaso, de acordo com sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se de outra ocasião eu decretar que uma nação, um reino, seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos, foi mudando, está ficando pior. Ajusta. Tá dando microfonia. Ele fez o que é mal aos meus olhos e não me aborrecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se agora, cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão. Diga assim: o Senhor de tudo sabe. Diga assim: o Senhor de tudo sabe. Não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor: pergunte entre as nações quem já ouviu algo semelhante. Coisa tremendamente horrível fiz à Virgem de Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano e de suas costas rochosas. Poderão parar de fluir as suas águas frias, vindas dos lugares distantes. Contudo, o meu povo esqueceu de mim. E aí ele vai dizer o pecado do povo, né? O povo começou a queimar incensos a outros deuses, a tropeçar nos seus próprios caminhos, nas suas veredas. O texto é um pouco longo, nós não vamos nos deter a toda a leitura do texto, mas o que já lemos já serviu como base para a nossa mensagem. O tema da nossa mensagem hoje é o coração quebrantado de Deus. Diga comigo: o coração quebrantado de Deus. Que coisa extraordinária. Ele mostra a Jeremias, um oleiro, que o barro ele quebra na mão do próprio oleiro e o oleiro refaz, moldando conforme a sua vontade. E ele diz assim: sim, se eu decretar que vai vir juízo sobre o meu povo, disciplina contra o meu povo, e mesmo assim o meu povo se arrepender, eu me arrependo. Se o meu povo se arrepender, eu vou me arrepender. Eu vou mudar minha palavra. Como é interessante.
A gente, ser humano, não gosta de voltar atrás com a nossa palavra, mesmo errado. Temos muita dificuldade de assumir erros, temos muita dificuldade de pedir perdão, temos muita dificuldade de sermos verdadeiros, dizendo assim, estou em falta. Mas o próprio Deus, se decretar algo, ele com o seu coração quebrantado, que tem, ele diz assim, sim, se eles se arrependerem, eu também me arrependerei do que vou fazer com eles. Isso é muito confortador. Por quê? Porque você serve a um Deus que não é perverso. Você pode dizer comigo, eu não sirvo a um Deus perverso. Eu sirvo a um Deus justo. Que se eu for obediente, eu serei favorecido. Costumo dizer sempre para Caleb, se a gente faz um bem, né, a gente vai ser favorecido, mas se a gente fizer um mal, irá nos acontecer um mal. Porque não há como nos desviarmos destas consequências. Os homens agem assim. Se passarmos por um sinal vermelho, vamos ser multados. Ponto final. Não é? Se fizermos o bem, vamos colher o bem. Se fizermos o mal, vamos colher o mal. E o nosso Deus é o Deus que implantou esse senso de justiça na humanidade. Então, isso é extraordinário. Os corações que estão se afastando dele estão perdendo esse senso de justiça, do que é certo e do que é errado. Nessa geração de hoje, o que é errado está virando certo, e o que é certo está se transformando em errado, porque as pessoas estão se afastando mais da palavra e dos conselhos do Senhor. Mas, para o nosso conforto, o coração do Senhor, Deus, ele é um coração quebrantado. O nosso Deus não é um Deus perverso. O nosso Deus não é um Deus tirano. Mas ele é um Deus que está trabalhando. Amém, queridos? Nós vamos cantar uma música no final do culto, que é chamada Deus de Obras Completas. Porque ele está trabalhando. Ele não para de trabalhar, pastor. O ser humano, ele não enxerga que tudo que acontece na vida dele é um trabalhar de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Satanás é um anjo que foi criado por Deus. Os demônios foram criados por Deus. O Hades, ou Sheol, como queiram chamar os teólogos, foi criado por Deus. Então, deixa eu dizer algo para você. O inferno, o dono dele não é Satanás. Satanás não reina no inferno. Satanás no inferno é um condenado. Colocaram na sua cabeça e na minha, durante ao longo das histórias, de que o diabo é alguma coisa. O diabo é, sim, o pai da mentira. Ele é enganador, ele é pecador. E ele nos induz a pecar desde quando o mundo é mundo. Mas deixa eu dizer para você, tema muito mais. Porque tem gente que diz assim, se o diabo se levantar, o pessoal fica logo assim. Mas deixa eu dizer algo para você. Você está temendo a pessoa errada. Não queira chamar de pessoa, chame ser, mas você está temendo ao ser errado. Eu não sei por que tem gente que tem medo do escuro, tem medo de filme disso, tem medo daquilo. Porque deixa eu dizer algo para você. Claro, você não deve assistir porque você, quando aperta aquele botão ali, você dá o play e o play daquela legalidade vai trazer os demônios para dentro da sua casa. E aí você vai ser perturbado à toa, de graça. Tá certo? Mas você não deve temer aos demônios nem a Satanás, mas você deve temer a quem condenou Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus ressuscitou, ele foi lá e amarrou o valente. Quem amarrou o valente? Quem amarrou o valente? Para saquear os bens do valente. Ele amarrou o valente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os crentes dizem desde quando eu era menina, não é? Está amarrado. Essa expressão é verdade. Ele está amarrado. Ele está amarrado. E deixa eu dizer algo para você. O lugar dele, para onde ele vai passar toda a eternidade, com os demônios e os seguidores deles, quem fez foi Deus. Então o diabo no inferno é um condenado. Os demônios no inferno são condenados.
Então, como é que você está temendo muito mais a Satanás e aos demônios do que quem colocou eles lá? Como é que a gente não tem o temor da mão de Deus? Tema a Deus, respeite os homens, porque Deus pode fazer a alma do homem padecer e ir para o inferno. Os homens podem fazer só o corpo, mas Deus pode fazer a alma daquele homem ir padecer na eternidade. E deixa eu dizer algo para você. A turma diz assim: o inferno é aqui. É não, aqui a gente vai para a praia, aqui a gente vai para shopping, aqui a gente ganha dinheiro, aqui a gente namora, sai, casa, passeia, viaja. Aqui é bom demais, irmão. Se o inferno fosse aqui, pense, um bocado de gente que queria ficar condenado aqui. Não é? Mas, tira o médio. Se tu baixar o médio ali. Se você entender que há um Deus, que existe um Senhor soberano, diga soberano, sobre todas as coisas. Mas esse Deus é um Deus de um coração quebrantado. Ele não resiste ao teu choro. Ele não resiste ao teu choro de arrependimento. Ele não resiste ao teu choro de quebrantamento. A tua palavra de contrição. Ele acredita na tua palavra, ao contrário do que muita gente não acredita. Talvez você não tenha credibilidade porque já mentiu tanto. Talvez você mente até hoje e não tem credibilidade. Mas sabe, existe alguém que tem um coração tão quebrantado que acredita nas tuas palavras. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, meu amigo? Isso é pouco ou é muito para você? Hã? Isso é maravilhoso, queridos. Porque esse Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E obrigado, Jaconês. E ele nos dá essa garantia do seu perdão, de que se nós, né? Pode baixar, pastor. Pode baixar, tirar o médio dele. Se nós nos arrependermos, ele vai também mudar a nossa história. Jeremias profetizou num período muito difícil, quase 600 anos antes da morte de Cristo, antes da vinda de Jesus. E ele profetizou porque o povo havia cometido 3 coisas. A primeira, tinham feito alianças humanas. Diga assim, alianças humanas. Tenha muito cuidado com quem você faz aliança. Tenha muito cuidado com quem senta à sua mesa. Tenha muito cuidado com quem... Hoje em dia as alianças estão muito fáceis de se fazer, sabia? Você sabia que se você seguir alguém, você já está fazendo aliança com ela? Um seguidor, você segue alguém, você aperta ali um botão, puf, estou seguindo. Você está com aliança com aquela pessoa. Aquela pessoa, você deu o que a ela? Acesso, diga acesso. E acesso é privacidade, sim ou não? Sim ou não? Você está dando a sua privacidade para alguém influenciar, sim ou não? Porque você achou um papo legal, você achou algo legal. Então, muito cuidado com as alianças humanas, que são importantes, mas eles tinham feito e colocado segurança nas suas alianças, muito mais do que na voz de Deus. Aí é onde está o perigo. Porque se eu tenho uma aliança, diga assim, se eu tenho uma aliança, e essa aliança está pregando algo que é contra a voz do meu Deus, eu tenho que quebrar essa aliança. Entendeu? Entendeu sim ou não? Então, o pecado do povo tinha sido feito segurança em alianças humanas. Segundo, segurança em alianças políticas. Terceiro, eles estavam ignorando a voz do Senhor. O próprio texto de Jeremias, capítulo 18, diz que o Senhor, que já sabe e sonda o coração, disse assim: eles irão dizer, Jeremias, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu vou fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu bem entendo, e ponto final. Veja, o Senhor anunciou
uma mensagem de juízo, mas de graça ao mesmo tempo. Mas o Senhor já sabia que eles não iriam se arrepender. Então, o propósito da mensagem do livro de Jeremias é que ele quer trazer para nós uma mensagem de despertamento, de arrependimento, de submissão e de esperança. De despertamento por quê? Porque o povo tinha abandonado a palavra de Deus em troca de modismos e idolatrias. Cuidado, porque o que concorre com a palavra de Deus se torna um ídolo. Tudo que concorre com a palavra de Deus se torna um ídolo, né? Um bocado de gente aí dizendo que o pastor que mudou o dia de culto é porque a igreja está ensinando a igreja a idolatrar o futebol, né? Eu não vou criticar o irmão, que Deus o abençoe, mas eu acho que a pandemia nos ensinou a nos adaptarmos demais. E nem por conta disso a gente estava adorando o vírus, e nem a governo, e nem a político nenhum que tinha decretado isso. Não é? Nem por conta disso. Santa ignorância e rigidez cognitiva de quem está pensando desta forma. Não é? Agora estamos aqui pela manhã e sim, pregando sim uma palavra muito direta e clara para nossos corações. Então não importa o horário que essa palavra está sendo pregada, o que importa é que ela está sendo pregada. Amém, queridos? Então, desperte, cuidado com os modismos. Diga modismo. Alguém tem alguma dúvida do que é modismo aqui? Caleb, claro, 7 anos. Nem se eu explicar, já entender. Se quando eu disser assim, modismo é moda, ele vai dizer o que é moda. Aí vai começar. Aí vai embora. E ele vem trazer uma palavra de arrependimento, fazendo um apelo apaixonado do coração de Deus. Ele vem trazer uma palavra de submissão, né? Nos ensinando a aceitar a disciplina. Pipocou aí, pastor Vanelli. Pode deixar do jeito que estava. Estava até gostosinho. Mexa mais não, em nome de Jesus. Viu? Deixe parado. Em nome de Jesus. Ensine-nos a aceitar a disciplina divina quando falharmos, sabendo que a disciplina divina produz vida. Às vezes a gente está passando por imprensados, que são disciplinas de Deus. São ensinamentos do Senhor. Às vezes o nosso cônjuge está passando por um processo de disciplina da parte de Deus. E a nossa casa toda entra em disciplina, mas tudo isso produz vida. Amém? Então devemos nos submeter à voz do Senhor. Não é porque você é crente, filhinho amado, que você não vai falhar. Não é porque você é crente que você não vai pecar. Não é porque eu sou crente, você é crente, que a gente não tem coisa para ajustar. A gente tem coisa para ajustar. E na hora que o nosso Deus nos aperta, porque Ele quer nos levar para o céu, amém? E na hora que Ele nos aperta, nós entramos num processo de disciplina divina. Às vezes o pastor não te disciplinou, mas Deus está te disciplinando. Porque ninguém escapa dos olhos do Senhor. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Mas Ele traz uma esperança também, uma palavra de esperança e de consolo aos corações. A gente observa aqui, queridos, para nossa compreensão, algumas palavras, alguns verbos usados para o chamado de Deus na vida de Jeremias. E falaram aqui de chamado no começo do culto. Eu nem combinei nada, nem mostrei, inclusive produzi essa palavra ontem. Mas eu quero dizer para você que o Senhor dá chamados. Diga assim, o Senhor dá chamados. O Senhor levanta pessoas. E Jeremias foi levantado. E existem ali alguns verbos no chamado de Jeremias. Tá? Em hebraico, natash, o verbo arrancar, estipar. Né? Deus nos chama, Deus nos dá um chamado do seu amor para arrancarmos
Diga, arrancarmos e extirparmos os maus hábitos. Que coisa extraordinária. A gente pensa que Jeremias estava levando essa palavra somente para um povo, mas essa palavra hoje se aplica à igreja de forma pastoral, a nós arrancarmos os relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos, abusivos, idólatras, que sufocam nossa fé espiritual. Você foi chamado para isso. Outro verbo, o verbo derrubar, diga derrubar. O Senhor nos chama para nós derrubarmos as fortalezas do nosso orgulho. Quem tem orgulho aqui? Levanta a mão. O Senhor nos chama para derrubarmos as fortalezas dos nossos orgulhos. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quem pode dizer aleluia, Jesus? Eu vou derrubar o meu orgulho. Eu vou ser humilde, como Jesus foi humilde. É o verbo natats. Esse natats é o verbo derrubar, quebrar as fortalezas da autossuficiência. Diga assim, as fortalezas da autossuficiência. Para nos ensinarmos a dependermos do Senhor. O Senhor é aquele que quebra o vaso e faz de novo. Dependa de Deus. Dependa do Senhor. Para edificar e construir. Diga, edificar e construir. São verbos do chamado de Jeremias. São verbos do chamado de Jeremias. O verbo banar. Banar. Edificar e construir. Você constrói. Essa chuva atrapalha, né? Você constrói sem antes fazer uma limpeza no terreno? Tem como construir sem antes fazer uma planagem? Sem antes fazer uma limpeza? O Senhor nos chama para limpar. Amém? O Senhor nos chama para limpar e construir em cima da rocha. Não em cima do barro, mas em cima da rocha. Outro verbo que há no chamado de Jeremias é o verbo arrepender. E isso é muito interessante, porque nos ensina, diga assim, nos ensina a voltarmos a ouvir a voz meiga do Espírito Santo nos chamando ao arrependimento. Preste atenção. Nunca Deus gritou contigo para você se arrepender. Nunca o Senhor gritou nos teus ouvidos para você se arrepender. Ele sempre falou com a voz meiga e mansa. Mude, meu filho. Não faça isso, minha filha. Isso eu reprovo, meu filho. Eu não me agrado disso. Você está indo para esse caminho, você está se envolvendo com essas pessoas, eu tenho ciúme de você. Não faça isso. Mas nunca o Senhor gritou com você. Ao contrário do que muitos aí fora fazem, que é tentar ganhar você no grito, na base do grito, na base da ignorância. O Senhor Jesus te convence com a voz meiga. Voltem para mim, retornem ao primeiro amor. E o outro verbo é o verbo conhecer. Amém? Algo muito maravilhoso. Conhecer a Deus tem a ver com experiência. Amém? Conhecer não é conhecer cognitivamente, intelectualmente. Você pode conhecer muito de sistemática, de línguas semíticas, não é? Dos evangelhos, da Bíblia. Você pode ser uma pessoa muito boa de teoria, mas na prática você é um zero à esquerda. Na prática você não ora, na prática você não fala de Jesus,
Na prática, você não crê na hora H, na hora X. Você duvida, chuta o pau da barraca, reclama com Deus, perde a fé. Deus não quer que sejamos religiosos de domingo, mas que o conheçamos de forma profunda e de forma relacional. Deus estava falando com Jeremias isso. Eu te chamei, Jeremias, para você arrancar, derrubar, edificar, plantar e levar uma palavra de arrependimento para o meu povo, para que meu povo me conheça. Amém? Que coisa interessante. Mas eu não quero pregar no texto do chamado de Jeremias, porque o objetivo da nossa mensagem não é sobre o chamado de Jeremias. Apesar do chamado de Jeremias ser muito lindo e desafiador, a ênfase do texto não está em Jeremias. Está no Deus de um coração quebrantado. Amém? O tempo todo o Senhor se coloca como o esposo que foi traído e que espera que a sua esposa se arrependa. Ele aceita ela se ela se arrepender. Ele aceita a sua esposa que o traiu, Israel, se ela se arrepender. Que coisa extraordinária. Diga assim: o coração quebrantado de Deus. Não é fácil para um homem aceitar uma mulher que traiu ele. Deus aceita o seu povo que o trai. O Deus de um coração quebrantado. O coração quebrantado do nosso Deus é extraordinário, irmãos. Então eu quero dizer para você, no capítulo 1, Deus faz um chamado de cuidado e de amor. Às vezes Deus precisa demolir o velho, o nosso eu. Às vezes Deus precisa demolir o nosso eu. Diga assim, o velho. Para construir um servo segundo o coração dele. Para construir um servo que confie no seu chamado. Não é do seu chamado, porque você não tem chamado. Quem tem chamado é o Senhor na tua vida. Muita gente fala errado. O meu chamado, você não tem um chamado. Quem tem um chamado é Deus na tua vida. Amém, queridos? Você está dentro de uma chamada de Deus. Eu digo a você, se eu ligar para você, quem chamou? Eu. Se Deus te colocou na missão, quem está te chamando? Deus. Então a ligação é tua ou é de Deus? Então, pelo amor de Deus, santa igreja ignorante do Senhor no Brasil inteiro. Para de dizer o meu chamado, porque é Deus que liga para tu. É Deus que te liga à obra dele. Amém, queridos? Então você está no chamado dele. Se ele desligar a ligação, acabou a chamada. A chamada acabou. Se ele desligar, acabou. Você está entendendo quem está aqui? Se incomoda não, irmão, que os crentes na África cultuam com a água na cabeça. A gente ainda está com ar-condicionado e sentado. E eles ainda tocam tambor e cantam e dançam para Jesus. E escuta 3 horas de pregação. Então ninguém fica reclamando aí não, e nem olhando para o relógio, que eu estou sendo bonzinho ter feito o culto de manhã, porque eu podia fazer de 5 horas da tarde. Então, deixa eu dizer para você, o chamado é de Deus. E você precisa confiar no chamado dele, não é em você. Eu não sei se eu vou dar conta, você não vai dar conta. Você é inadequado, você é incapaz, você é totalmente desapropriado. E totalmente incapaz de fazer e de manter o que ele tem para fazer na tua vida. Ou, na tua vida não, através da tua vida. E na tua vida. Porque ele trabalhou muito no coração de Jeremias. Porque quem leva a mensagem é trabalhado pela mensagem. Eu não tenho como dar essa mensagem para vocês se essa mensagem não trabalhar em mim. Amém, queridos? Então deixa eu dizer para você, confie no chamado do Senhor.
No capítulo 2, 3 e 6 do livro, é um convite ao arrependimento. Então a igreja, ela deve entender o seguinte, veja no capítulo 2 o que diz: deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram cisternas e fizeram rotas, se desviaram do caminho e fizeram suas próprias rotas. A gente faz isso ou não? A gente troca o manancial por cisternas, pastor. Eu vou abrir uma cisternazinha aqui na minha casa, porque aqui está suficiente. Religioso, está achando que é suficiente ler um trechinho da Bíblia? Está trocando o manancial por um trechinho só da Bíblia? Está trocando o manancial por um tempinho só de oração? Está cavando cisterna na tua casa? Dizendo, até aqui tá bom, Espírito Santo. Precisa me dar o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de oração, o dom de dar com deliberação. Eu não preciso buscar mais dom nenhum. Eu já vou para o céu. Cavando cisterna. Trocando a água viva. Trocando a água viva. A igreja está bebendo da onde? A pergunta é essa. Se a igreja não está bebendo da fonte de águas vivas, ela está bebendo da onde? Isso é preocupante. Se ela não está seguindo o caminho do Senhor, ela está fazendo suas próprias rotas. Amém? Vira para o teu irmão e diz assim, acorda, que é jogo do Brasil hoje. Fica animado, que tu vai gritar gol mais tarde. Bom, espero que sim. Voltem, ó filhos rebeldes, capítulo 3. Olha as chamadas de arrependimento. Voltem, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Voltem, ó filhos rebeldes. Essa geração de hoje não gosta mais de tipo de pregação que mostra a Bíblia. Mas a gente precisa pregar a palavra. Precisamos voltar às Escrituras, irmãos. Não dá para a gente querer só uma palavra que agrade nossos ouvidos. Vocês vão ver isso. O Senhor vai advertir eles contra isso também. Voltem. O Senhor não nos trata como descartáveis. Diga assim, eu não sou descartável para Deus. Deus faz questão que eu volte. Que coisa linda, viu, Alisson? Deus faz questão que você volte. Deus faz questão que a gente volte. Você não é descartável para o Senhor, entendeu, filho? Deus está o tempo todo dizendo, eu sou o teu esposo. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Eu sou o teu esposo. Tu és a minha noiva. Tu és a minha esposa. Que coisa maravilhosa. O Senhor não nos trata como descartáveis. Eu vou embora. Vai embora. Pega as tuas coisas e some. Não. Deus não faz como os homens fazem. Deus é Deus. Diga, Deus é Deus. Mesmo quando falhamos, seus braços estão abertos para nos chamar de volta para casa. Então isso é extraordinário. Diga, isso é um chamado ao arrependimento. Capítulo 6. Cura a ferida do meu povo levianamente, diz o Senhor. Paz, paz, quando não há paz. Os pastores diziam, paz, paz, quando não há paz. O povo estava desviado e os sacerdotes diziam da época, paz, paz. Tem paz? Paz nenhuma. O povo estava precisando de uma cura espiritual. E muitas vezes a cura vem antes, na verdade, muitas vezes dói antes de sarar. A cura dói, tá certo? O processo de cura dói, até chegar o processo da cicatrização, de sarar. Ouçamos a palavra de Deus. Amém, queridos? Peçamos ao Senhor ouvidos sarados. Amém? Ah, mas quem é o pastor para falar isso? Ele não tem erro não, tem um bocado junto com você. Essa palavra é para mim também.
Todos nós temos que vigiar. Todos nós temos que guardar o nosso coração. Amém? Então, veja que coisa extraordinária. Não busque mensagens apenas que afaguem o seu ego. Eu sei que tem dia que a gente vem para a igreja precisando ouvir que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai abrir, que o Senhor vai... Mas tem vezes que a gente precisa ouvir uma palavra que doa na nossa alma, que nos chame de volta, que nos chame de volta para casa, porque a gente está saindo, de vez de andarmos pelos caminhos, nós estamos pegando rotas, fazendo rotas. Cuidado com as rotas que você mesmo cria, pensando que você é que conduz a sua vida espiritual. Epa! Você é um crente e o oleiro é o seu Deus. Eu já disse para você, nem Satanás é dono do inferno que ele está condenado. E ele lá não vai estar mandando de rei, não. Ele vai estar condenado com os demônios e aqueles que não crerem, como foi lido aqui pela pastora Elisângela. Os mentirosos, adúlteros, feiticeiros, maldizentes e assim vai. Então, o nosso Deus deve ser crido e temido. Amém, queridos? Você tem medo da mão dele? O Senhor já me disse, uma vez o Senhor me disse, foi eu que coloquei aquela ferida nas pernas dela. Eu disse, meu Deus do céu. Ela tinha vaidade e eu coloquei para salvar ela. Foi a minha esposa não, irmão, se vocês ficarem não. Eu estou falando de experiências que a gente tem com Deus. Isso me fez muito. Às vezes tem gente que fica assim, pastor, o que é que o senhor acha? Não acho nada, deixa, pergunta a Deus. Eu tenho tanto medo, irmão. Mal abra a boca. Mal abra a boca. Eu não sei porque tem gente que fica, eu queria ser tanto visitado por Deus na madrugada, vai ser. Tu não tem consciência do que tu está pedindo. Eu queria ser acordado por Deus de madrugada, vai, fica pedindo. Fica quieto na tua, irmão. Vai orar e ler a Bíblia e jejuar e fazer o que é certo, que é isso que importa. Amém? Se ele quiser vir falar contigo, ele vai dizer, Samuel, e aí ele vai te chamar. Entendeu? Mas, vocês não sabem o que estão pedindo, não. Porque quando ele vem, ele te dá missão. E tu tem que cumprir. Tu tá entendendo? Quando ele te visita, ele vai te dar missão. Ele não vai te visitar para passar a mão na tua cabeça, não. Ele vai te visitar para passar missão para você. E aí eu quero ver se tu é nego corajoso mesmo agora. Diga assim, a religião do coração. Capítulo 7 e capítulo 9, o Senhor vai tratar a idolatria do coração do povo contra uma religião falsa. Veja o que diz o texto. Capítulo 7. Não confieis em palavras falsas, dizendo o templo do Senhor. O povo estava confiando no templo, na estrutura. Confie na estrutura não, irmãos. Confie no Deus que está dentro da estrutura. Amém, queridos? Confie no Deus que está dentro da estrutura. Tá? O templo não salva. Quem salva é o Senhor. O templo é um lugar de proteção contra a chuva, contra pessoas mais, nos deixa mais seguros. Mas o templo não é a nossa segurança espiritual. Não adianta você vir para aqui e não ter vida com Ele. Não adianta você estar aqui e não ter comunhão com Ele. Não adianta você vir para cá e não entrar no seu quarto e fechar a porta. Na hora de dormir você não ter o seu momento com Deus. Ensine seus filhos a orar, orem com eles, faça momento de oração. Os cultos domésticos precisam voltar, faça pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Determine o dia e diga esse é o dia do nosso culto doméstico.
E lá tu faz oração, tu clama, tu fala em línguas, tu ora, tu unge tua igreja, tua família. Seja um sacerdote no seu lar, seja uma sacerdotisa. Amém? Mas não confie só no templo. Você vem para o templo porque você precisa vir para o templo. É do agrado do Senhor esse ajuntamento. Amém? A Bíblia diz que os que não congregam estão vulneráveis. Então você precisa congregar pela sua proteção. Amém? Você precisa congregar pela sua proteção. Ensine aos seus irmãos que eles devem congregar pela proteção deles. Nós precisamos estar juntos. Capítulo 9, o Senhor vai dizer assim: quem dera que minha cabeça se tornasse em águas, para que eu chorasse de dia e noite. Ah, que coisa linda. Que o Senhor nos dê um coração sensível. Amém? Capaz de chorar. Capaz de chorar. Quem é duro na queda aqui? Eu sou. Eu sou duro. Hoje não, o Senhor tem trabalhado mais no meu coração. Às vezes a gente está assistindo um filme, passa uma cena de um pai, de um filho, de uma família. Aí o cara faz, você está chorando? Eu sei que foi emocionante, filho. Antigamente não, era mais durão. Mas, em relação às coisas de Deus, nós precisamos chorar mais. Precisamos quebrantar mais o nosso coração. Amém? Não enrijeça. A gente tem um costume de pedrificar as coisas. Quebrante o seu coração. Vamos quebrantar o nosso coração na presença dele. Os tempos hoje estão tão difíceis, irmãos. Essa geração tão rápida, tanta coisa, tanta obrigação, tanta demanda. E a gente cada vez mais aumentando as demandas da gente. A gente fica sem tempo para buscar Deus. É ou não é? A gente precisa dar um tempo para Deus. Por isso que é bom vir para a igreja. Renunciar um tempo. A igreja marcar um acampamento. Você pagar para ir, irmão. Deixa pirangagem. Deixa toda vez ficar pedindo os outros. Fica o tempo todinho aí pedindo desconto ao povo. Paga o teu e ainda paga o do outro, irmão. Em nome de Jesus. Depois fica o coitado aí do neto aí, pagando as dívidas do acampamento aí. Coitado. Pagou, Dudu? Tá pagando. Misericórdia, vou ver se eu dou até uma ajudinha a ele. Só ano que vem. Claro, gestão, tudo, saber o que vai fazer, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos se juntar para fazer as coisas, para a gente ter tempo para buscar a Deus. Amém, irmãos? Tempo para buscar a Deus. A gente precisa. Por quê? Você chega na sua casa, você quer logo o quê? Cama. Primeira coisa que você faz. Cama. Eu amo a minha cama. Aí fica lá, zapeando. Vem na vida dos outros, vem não sei o que, vem não sei o que, vem não sei o que. Aí olha uma casa, uma pousada e diz, eu não tenho dinheiro para ir. Aí fica lá, começa a ficar triste, fica lá, deprimido. Não vai buscar Deus, não ora, não lê a Bíblia. Vai assistir um filme, reúne tua família, assiste um filme. Vai ficar vendo a vida dos outros, irmãos. Porque você fica se comparando. Isso é ruim. Então, você vai ali e dedica um tempo a Deus. Tá? Então, o Senhor no capítulo 17, 18, vai falar com Jeremias. E essa palavra aqui, ele vai dizer que é enganoso o coração do homem, mais perverso do que todas as outras coisas. Então nós temos que ter cuidado com os nossos corações, com o nosso coração, com as nossas emoções, porque o nosso coração nos engana. O nosso coração nos engana. Então vem aqui uma palavra que mexe conosco, tá? Capítulo 18, ele vai falar do oleiro. Nós somos o barro, ele é o oleiro. Ele é que faz, ele é que age na nossa vida. No capítulo 20, ele vai dizer: senti no meu coração como um fogo ardente, cerrando nos meus ossos. Quando bateu o desânimo, a vontade de desistir do ministério, lembre-se do fogo. Lembre-se do Espírito dentro de você, impulsionando você, mesmo em meio às oposições. Irmãos, a gente vai fazer um projeto, não pense que um projeto vai fluir fácil. Nada na igreja vai fluir fácil. A gente criou um projeto chamado Multiplicadores de Conhecimento. Sabe pensar que acabou? Não acabou. Eu sabia que a gente não ia conseguir de primeira, porque todo projeto não dá certo de
primeira, mas nós temos que perseverar. Por quê? Porque de primeira a gente vai treinando, a gente vai testando. E aí a gente precisa criar um fluxo para que quem se converta chegue, seja discipulado e seja inserido nos trabalhos. Amém? Chegaram para mim essa semana uma líder, pode botar fulano? Eu disse, não, por quê? Porque nem foi discipulado. E o ministério, tem uma hora que o ministério gera um desânimo. Quem trabalha na obra de Deus sabe do que eu estou falando. Tem hora que cansa, sim, Luana? Tem hora que dá um desânimo. Tem hora que você diz assim, vem cá, Jesus. Não é? Jeremias disse, eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, mas eu estou cansado. Mas o fogo não dava descanso a ele, o fogo puxava ele. É isso que acontece comigo e com você. A gente está cansado, mas o fogo puxa. O fogo vai lá, aquecendo, acendendo. Amém, queridos? E eu não quero pessoa que se converte, chega na igreja, não aprendeu nada de Bíblia, não sabe nem o que é a Santa Ceia, trabalhando, porque quando se cansar, não vai saber nem por que está se cansando, nem por quem está se cansando, e nem se vale a pena estar ali. Porque não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Ah, mas isso prende as pessoas. Não, não quero prender as pessoas para depois perder. Eu já fiz isso, dá errado. A gente bota ministério, a gente bota trabalho na mão das pessoas sem fundamento. Depois as pessoas se frustram, se cansam e não sabem nem por que tá. Aí vai dizer, sabe o quê? Eu estava trabalhando para o pastor. Ela estava trabalhando para o pastor? Não, para mim não. Trabalhando para Deus. Amém, queridos? Mas ela não sabia que estava trabalhando para Deus, porque ela não foi ensinada. Não existe um fluxo. Quando ela chega aqui, tem que ter um fluxo. Então, você, multiplicador do conhecimento, que quis fazer parte desse ministério, ninguém botou uma faca na sua... corra atrás de quem você precisar fazer o discipulado e faça. Amém, queridos? Ah, mas não está mais aqui, sumiu da igreja. Amém, glória a Deus. Mas tem outros visitando, aborde. Amém? Aborde, não espere que eu mande, não. Saia da passividade. Amém, queridos? Saia da passividade, aborde, chegue junto. Tá a Alice ali, ó, voltou. Ele sai, volta. É preciso de consolidação. Amém, queridos? Quem é que vai pegar na mão desse menino? Cadê João, namorado de Clarinha, que está aqui o tempo todinho no tubinho? Quem está fazendo discipulado com o João? Cadê? Quem está fazendo discipulado com Júlia? A gente botou Júlia no Instagramzinho, depois ela disse, eu não me identifiquei, não me identifiquei. Claro, ela não foi nem discipulada, irmão. Não sabe nem por que está trabalhando. Ele está tirando a foto para mim aqui, e o diabo diz assim, para tu promover o pastor. Aí ela não sabe por que está trabalhando, ela não foi ensinada. Aí daqui a pouco ela sai. Quero fazer parte desse ministério, não. Isso não é para mim, não. Que o diabo botou na cabeça dela, que está promovendo os pastores. Eu estou dizendo que foi isso não, viu, irmão? Mas pode acontecer, sim ou não? Eu conheço dito cujo sujo, irmão. Mas ela está aqui. Tá? Teu menino tem quantos anos? Andresa. 10. Quem está fazendo discipulado dele? Sabe um bocado de coisa errada, não sabe? Ei, sabe um bocado de coisa errada, não sabe já? Não sabe não? Tu tem o tempo todo que... Né? Por que não pode aprender o certo? Entendeu, pessoal? Esse menino aqui, o Ian, tá quantos anos? 11. Por que ninguém está fazendo discipulado dele? Não, mas a senhora não, mano, que vai fazer não. A senhora tem que fazer o de casa. Eu quero alguém fazendo discipulado. É, porque ele tem que ser treinado por outra. Santo de casa não faz? Faz milagre não, mano. A mãe já ensina, o pai já ensina. Tem que ser outra pessoa. Então, nós precisamos. Olha aquela benção ali, ó. Doido pelo futebol, perreado se o futebol vai ganhar hoje, o Brasil vai ganhar. Anderson, quantos anos ele tem? 16. Quem fez o discipulado dele? Ninguém, irmão. Por quê? Porque ele não é filho de rico? Ninguém fez. Tá sim de multiplicadores. Você já recebeu na aposteira. Eu preciso estar mandando? Não precisa. Agora a gente precisa criar essa cultura, amém, irmãos?
Por quê? Porque não é vir para o templo que vai dar segurança para a gente, não. É o discipular, é o consolidar, é o treinar. E quando você disser assim, eu estou cansado, aí você vem. Quando você terminar o discipulado com ele, você, pastor, está preparado para ser batizado. Ele já é batizado? Anderson? E por que ele não pode ser batizado? Todo mundo é diferente aqui. Quem é igual a mim? E por que você é diferente dele? Por que ele não vai ser batizado? Porque ele está aqui e ninguém se importa com isso. Cadê os multiplicadores? São todos líderes. A nova aliança e a consolidação. Capítulo 29, 31 e 33. O Senhor nos chama, porque eu bem sei que pensamentos tenho sobre vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O Senhor está dizendo assim, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. O Senhor está dizendo assim, eu sei o que eu tenho de bom para vocês. Então, irmãos, o Senhor tem uma aliança, uma promessa. Amém? Diga assim, o Senhor tem uma aliança e uma promessa. Ele é o esposo que nos espera voltar para casa. Amém, queridos? Ele é o esposo que nos espera voltarmos para casa. Porém, a minha lei, capítulo 31. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. É isso que eu peço a ele. Porque tem hora que parece que ele tem que vir escrever mesmo, porque se da parte da gente não dá certo. Se da tua parte não está dando, você não está buscando, peça para que ele faça isso. Amém, queridos? Ele está dizendo, eu vou vir, vou escrever a minha lei no teu interior. A minha lei vai ser escrita no teu coração. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Você só pode dar glória a Deus se tiver. Deus vai te dar riqueza, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa. Aí tu enche a boca de glória a Deus. Clame a mim e eu responderei, anunciar-te-ei. Onde é que está isso, pastor? Na Bíblia. Jeremias capítulo 33. Vê que promessa. Clame a mim e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por que você não está ouvindo e vendo e percebendo? Porque você não está clamando, eu não estou clamando. Então nós devemos clamar. Uma igreja viva é uma igreja que ora. Uma igreja que ora abre os céus. Amém? Momento da angústia de Jeremias, Deus prometeu revelar algo a ele poderoso. Não é? Dobre seus joelhos e clame ao Pai. Dobre seus joelhos e clame ao Pai. Então, seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Fazer a vontade de Deus. Né? E desceram Jeremias com cordas. E na cisterna não havia água, senão lama. E desceram Jeremias com cordas, e nas cisternas não havia água, senão lama. Quem é fiel até o fim? A gente canta aqui, né, para Deus, né? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Aí basta um aperto chegar para a vida da gente, irmão. A gente já para de cantar. A gente já para de dar dízimo. A gente já para de louvar. A gente já começa a reivindicar. A gente já começa a murmurar. A gente já começa. Jeremias foi colocado numa cova de lama por fazer a obra de Deus. Diga assim, fidelidade até o fim. Fazer a vontade de Deus, irmãos, pode nos levar às cisternas humanas da incompreensão. Não pense que só porque você está fazendo a obra de Deus, você vai ser a pessoa mais compreendida do mundo. Pelo contrário. Acorda teu irmão e diz assim, olha, é jogo do Brasil hoje. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Fala nem que é a palavra de Deus, diz que é jogo do Brasil, que ele acorda mais rápido. Mas lembre-se, Deus nos livra
Amém? Vale a pena ser fiel até nas últimas consequências. Eu quero dizer que a jornada de Jeremias, do início ao fim, é um lembrete do cuidado exaustivo e amoroso de um pai. Tá? Então, mesmo com o coração dos homens perversos, Deus não falhou. Porque ele tem um interesse de salvar, de redimir uma nação, um povo para a sua glória. Então, ele é maravilhoso, tá? Ele arrancou, ele derrubou, ele disciplinou, ele fez tudo que falou para Jeremias. E ele mostrou graça no final. Ele edificou e plantou. Ele é aquele que faz isso. Então, às vezes você vai perceber sua casa sendo derrubada. Às vezes você vai perceber suas coisas sendo arrancadas. Às vezes você vai perceber suas coisas sendo de novo reedificadas. Aleluia! Você vai perceber suas coisas sendo de novo restauradas. Amém? E é nesse Deus que eu creio, no Deus que vai restaurar, no Deus que vai fazer. Porque como em Jeremias capítulo 29 ele disse, eu sei que pensamento eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele vai dizer, olha, clama a mim, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama a mim. Jeremias está fazendo a obra de Deus sem clamar. Nunca faça a obra de Deus sem clamar, irmão. Nunca faça, não estou fazendo porque o pastor mandou. O pastor mandou, mas você ora. Amém? Deus, o pastor está certo, Senhor. Meu pastor está certo. Convence ele. Eu não acho que ele está certo. Mas eu estou fazendo em obediência a ele, mas eu não acho que ele está certo. Ora, amém? Pede a Deus, porque de repente o pastor chegar para tu e dizer assim, olha, meu irmão, eu repensei aquele projeto, para aquele projeto ali, e tu vai dizer, Senhor, graças a Deus. Meu pastor não estava certo. Porque quem é que conduz a igreja? É o Senhor da igreja. É o pastor supremo. Amém? Então, se tem algo que não está te agradando, tu pede ao pastor supremo. Amém? O pastor supremo, ele coordena, ele dirige os passos. Então, não há autoridade que não seja levantada por Deus. Ele chamou Ciro de meu servo. Então, eu quero dizer para você, amados, o verdadeiro arrependimento não é apenas derramar lágrimas pelos nossos erros, mas é correr corajosamente e voltar para os braços do Pai. Você está disposto a voltar corajosamente para os braços do Pai? Se o Senhor te chamasse hoje para você deixar uma área que você não tem conseguido abandonar, você deixaria? Porque se você não deixar, o Senhor vai estar dizendo, eu vou arrancar, eu vou destruir, eu vou tirar tudo. Mas eu vou fazer. Quando ele disse assim, eu vou colocar a minha palavra dentro de você, eu vou escrever a minha lei no teu coração, ele está dizendo assim, eu não vou desistir. Amém, queridos? Eu não vou voltar atrás do que eu comecei. Deus não nos trata como descartáveis. Ele vai fazer. Mesmo nos disciplinando, ele vai fazer. Então, mas eu não quero o Senhor. Então você vai apostatar da fé. Aí ele não vai fazer. Aí você vai para onde o diabo vai com seus anjos. Mas se você quer o Senhor vai fazer. Amém? Então diga assim, Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me das minhas ignorâncias. Livra-me da minha estupidez. A estupidez é a ignorância é não saber, a estupidez é saber e fazer errado. A diferença é essa. Às vezes a gente está sendo estúpidos. É diferente de ignorante. Ignorante eu não sabia. Né? Eu não sei, e eu não sabia, eu fiz errado. Mas estupidez, irmãos, é você fazer sabendo. E às vezes o Senhor tem que nos livrar das nossas estupidez. Eu já fiz tanta estupidez eu já cometi, sabendo eu fiz. Não sei você. E de todas eu pedi perdão ao Senhor e disse, Senhor, eu sabia. Mas mesmo assim eu fui estúpido. Livra-me das minhas estupidez.
Porque a gente, às vezes, irmãos, está errando no que sabe. Acorda teu irmão e diz assim, é jogo do Brasil hoje. Às vezes a gente está errando no que sabe. E isso é estupidez. Amém, irmão? Sobre a autenticidade, eu quero dizer para você, não busque segurança nas paredes de sua igreja. Busque segurança no Senhor e não na religião. Sem transformação de coração, isso não vai gerar mudança interior. Sem transformação no coração, não há sustentação na alma. Então, na hora da aprovação, você vai sucumbir. Porque o dia mau vem para todos. Existe o dia bom e existe o dia mau. Sobre o fogo no espírito, o ministério, eu quero dizer que quando as lutas do mundo tentarem apagar a chama da sua fé, lembre-se que há um fogo do Espírito Santo dentro de você. Como a gente canta aquela música, eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Então há um chamado do Senhor. Há um chamado do Senhor. Não é seu chamado, é um chamado do Senhor. Se ele interromper e desligar a ligação, acabou o chamado. O chamado é do Senhor para você. Tá? Se você não tem um chamado do Senhor, é porque é tempo de você ficar perto de alguém que tem um chamado para aprender. Amém? Glória a Deus. E eu quero tanto ter um chamado igual a Elias, queria o chamado, Eliseu queria o chamado de Elias. Me dá a tua capa, me dá a tua unção em dobro. Mas ele tinha ainda o chamado? Não. Agora, quando Deus disse assim para Elias, vai lá e unge Eliseu, o teu substituto. Naquele momento, pastor Valdemir, ele tinha um chamado. Naquele momento ele tinha um chamado. Antes disso, ele só desejava o chamado. E não há nenhum pecado você desejar ser um pastor, ser um ministro da palavra, ser um presbítero, ser um diácono, ser um pregador da palavra de Deus, ser um servo do Senhor, um líder de célula. Nenhum pecado. Você pode desejar, ambicionar, falar. Não tem problema nenhum você chegar para mim, pastor, sou vocacionado. Eu queria muito ser um pastor, só que eu não sei por onde nem começar, eu não tenho problema nenhum. Tem pastor que fica, eu não tenho problema nenhum de levantar líderes. Desde que você tenha certeza que o Senhor te chamou. Amém? De que o fogo está cerrado no teu peito, que não te dá descanso. Então, o Senhor quer te dar cura. O Senhor quer te dar cura como oleiro. Como um barro que quebra na mão do oleiro, o Senhor quer te refazer. E quer te curar. E quer juntar os teus pedaços. Mas Ele não vai remendar o vaso. Ele vai fazer um outro vaso. Então, que coisa extraordinária. Ele não vai juntar os pedaços. Ele vai fazer um vaso novo. Tá? Como uma canção diz, eu quero ser um vaso novo. Um vaso nas mãos do oleiro. E sobre a esperança, eu quero dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tá? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, assim, passeamos em todo o livro de Jeremias. Em todos os capítulos que enfatizaram os temas de todo o livro de Jeremias. Nesta manhã, para a nossa edificação. Fique de pé, eu chamo o grupo de louvor. Vamos ofertar ao Senhor, vamos dizimar.